A Biblioteca Terra Livre surge a partir de um grupo, um coletivo anarquista Terra Livre, que iniciou seus trabalhos em 2004, organizando colóquios, atividades, palestras. A gente publicou uma revista chamada Protesta, que teve até uma ampla circulação e uma boa divulgação. O grupo foi diminuindo suas atividades. As pessoas foram indo para outros grupos, saindo do coletivo, mudando um pouco de visão política, abandonando a militância. E foi aí que o coletivo passou a atuar especificamente como uma biblioteca, a Biblioteca Terra Livre, que foi fundada então em maio de 2009. Uma das preocupações que a biblioteca teve desde o seu começo das atividades foi de entender que, para além da atividade que a gente estava realizando, era importante que a gente conseguisse que essa informação dos trabalhos chegassem até outras pessoas, né? No caso, desde o momento que a gente inicia as atividades públicas, uma preocupação importante foi a distribuição de materiais informativos sobre a biblioteca e também materiais que contassem um pouco da história do movimento anarquista, ou que refletissem sobre os princípios e as ideias anarquistas, onde a gente possa exercer os princípios anarquistas, né? Uma organização horizontal, né? Uma das formas que a gente julga que a gente consegue concretizar o projeto da biblioteca, que é espalhar o anarquismo, difundir o anarquismo em mais variados espaços. Pra gente, a biblioteca é uma experiência prática de educação libertária. Não somente ter os livros na prateleira, tomando poeira, ficando parados, ou mesmo circulando, mas sim que a biblioteca e que os livros sejam um espaço e uma possibilidade de produção de conhecimento, de um novo conhecimento, de uma releitura dos clássicos, releitura do anarquismo, ou mesmo produção de novas ideias dentro do campo do anarquismo. Inicialmente era um arquivo pessoal, foi colocado num espaço público. O acervo da biblioteca Terra Livre é basicamente livros anarquistas, oriundos de acervos pessoais de militantes. Agora já recebe doação, a gente compra algum material. Aqui a gente tem bastante livros sobre anarquismo no Brasil, em língua portuguesa, então a gente tenta dar um destaque para isso e ter, se não tudo, mas quase tudo relacionado a anarquismo em língua portuguesa. Por que fazer isso, né? Porque muitos dos livros anarquistas são difíceis de achar, muitos já foram perdidos. A ideia é colocar um acervo privado com acesso público, né? E não só livros, né? É um centro de documentação anarquista, então a gente tem revistas, vídeos, jornais, panfletos, cartazes, tudo relacionado ao anarquismo. O acervo da biblioteca, como a gente já apontou, conta mais ou menos com 3.000 livros e alguns outros tantos materiais, entre periódicos, filmes, CDs. A gente tem desde 2010 iniciado o processo de catalogação com o intuito de transformar esse acervo num acervo conhecido pelas pessoas que possam pesquisar essa informação a partir de suas casas e vir consultar o acervo na biblioteca. Foi desenvolvido um software livre, BAU, de Bibliotecas Autônomas Unificadas. A intenção desse projeto, além de servir como suporte para a catalogação, ele também visa possibilitar que as pessoas compreendam e encontrem os materiais anarquistas em diversos lugares da cidade de São Paulo. Nosso sistema de catalogação muito interessante, porque é um único banco de dados entre diversas bibliotecas anarquistas do Brasil. As dificuldades da biblioteca são muito mais voltadas para questão de espaço, que o espaço é pequeno, então também para a organização do acervo e catalogação, que é muito difícil definir como um livro deve ser catalogado, já que ele trata de diversos assuntos. Também prateleira, onde colocar a prateleira, como dispor os livros no espaço. E conservar também o material é muito difícil, um material que vai ser usado por muita gente. Está sempre conservado, mesmo sendo antigo. Os periódicos é muito difícil conservar ele inteiro, porque é um material muito fino e muito fácil de estragar. A gente usa a caixa, mas ele amassa muito fácil.
Então, também colocar em ordem, muito pequenininho o espaço de uma caixa, ter contado o número que tem. E é mais isso, assim. É mais sobre o livro quanto físico, assim, ele como uma coisa física. Organizar isso é muito difícil. O passo seguinte que a gente busca, a partir da catalogação, é o processo de digitalização de alguns materiais mais raros. Porque esses materiais, a nossa intenção é que eles não sejam circulantes, mas que a informação deles possa circular. Sobre o funcionamento da biblioteca, nós abrimos somente sob agendamento. Então, as pessoas que têm interesse em consultar o nosso acervo, elas enviam um e-mail através do nosso site e elas têm livre acesso ao acervo. Nós não emprestamos os livros, porque nosso trabalho está mais focado em ser um centro de documentação. Quando alguém tem interesse em um livro específico, escaneia, digitaliza, a pessoa leva a cópia e também a gente fica com uma cópia conosco. Bom, no nosso site, então, também tem uma seção de jornais operários e anarquistas. Fizemos uma pesquisa nos arquivos, né, que contém esse tipo de material, e a gente resolveu juntar todos esses materiais que estão disponíveis digitalmente, né, no nosso site, para poder facilitar então para os usuários que queiram, né, pesquisar sobre o movimento operário, sobre o movimento anarquista em especial e a atuação desses anarquistas dentro dos sindicatos. Chamava-se Espaço Ai Carmela, que era um espaço autônomo na cidade de São Paulo, dividido com outros grupos. A gente fazia uma gestão coletiva desse espaço, onde nós iniciamos nossa atividade como biblioteca, com arquivo, com acervo de livros e com os grupos de estudos. O primeiro deles sobre geografia e anarquismo. Ao longo do ano de 2010, ocorreram algumas dificuldades na gestão do espaço do Ai Carmela, que era o espaço que compartilhávamos com outros grupos. E a partir de então a gente começa a pensar que seria importante a gente ter um espaço da biblioteca que fosse um espaço que fosse gerido por nós, que propiciasse as atividades que a gente tinha interesse de desenvolver. E por fim a gente conseguiu encontrar essa sala, que é um espaço de 12 metros quadrados. Naquele momento eram 3 pessoas que faziam parte do coletivo, e a gente se comprometeu enquanto indivíduo a estar gerindo esse espaço sem a necessidade de estar organizando festa ou fazendo outro tipo de atividade para arrecadação de fundos, né? Então esse foi uma das questões que a gente trouxe como essenciais nesse momento de saída de um espaço que era um espaço compartilhado com outros grupos e muito oneroso, muito caro, para um espaço que continuasse sendo acessível, mas que a gente fosse capaz de tocar esse espaço através dos nossos próprios esforços. É uma sala muito pequena, como vocês podem ver, não cabe mais do que 10 pessoas aqui. A gente começa a fazer uma atuação enquanto biblioteca, mas fora do espaço da biblioteca, em espaços anarquistas, independentes, ou mesmo em alguns outros espaços aqui na cidade de São Paulo, como a universidade, por exemplo. Então, grande parte das discussões que a gente estava fazendo dentro da biblioteca, a gente acaba compartilhando em outros lugares, através de seminários, de conversas, de debates, de exibições de filmes. Tem entendido como um movimento muito interessante, porque não nos coloca no conforto de estar sempre à espera das pessoas que vão vir participar das atividades, mas também de que a gente vai se mobilizar e se organizar para ir dialogar com pessoas que não necessariamente viriam até uma biblioteca anarquista. Os grupos de estudos da biblioteca, eles funcionam de 15 em 15 dias, né? Os temas que a gente discute nos grupos, basicamente a gente é discutido antes, né? O que cada um gostaria de estudar, e depois é feita uma chamada geral, né? E a partir daí, os interessados nesses grupos, eles se reúnem num dia específico, combinado. Às vezes a gente já sai com alguns temas, alguns livros já na mão, assim, né, com várias leituras já prontas, e outras vezes isso vai acontecendo de forma mais conforme o grupo vai caminhando, né. Mas eu acho que a experiência dos grupos de estudos é uma coisa interessante, no caso aqui da biblioteca, porque justamente por a possibilidade, na verdade, de nós estudarmos questões que
nós não temos em outros espaços educativos, que nem a escola, a faculdade, né, e outros espaços que nós não podemos, por exemplo, discutir questões políticas numa perspectiva anarquista e libertária, né? Em 2011, nós começamos um projeto que foi o Cineclube Terra Livre. Mostras mensais e uma sessão por mês, né? E ele funcionou em um espaço não anarquista, que era um centro cineclubista. Então envolvia mais o pessoal interessado em cinema, né, os cinéfilos. Era para fazer a ponte entre o anarquismo com pessoas que não têm conhecimento e também não têm muito acesso, né, à filmografia anarquista. E com isso a gente começou a produzir alguns materiais e produzimos um panfleto para distribuir em atividades públicas, para tensionar e pensar sobre o processo eleitoral e sobre a própria lógica das eleições, né? No caso, esse material, a opção por realizar esse material era que a gente conseguia imprimir ele em quase qualquer lugar, a um custo muito baixo, e podia compartilhar eles tanto de maneira gratuita quanto pedindo uma ajuda de custo simbólica das pessoas. Com o mesmo objetivo, mas com uma perspectiva um pouco diferente, a gente começou a produzir os livros. Os livros que a biblioteca produziu até o momento, e a gente ainda tem disponível para venda, e eles vão estar presentes na feira de Portugal aí com vocês, são frutos de um trabalho que a gente tem cotidiano, que é o trabalho dos grupos de estudo. Os grupos de estudo de geografia e de educação, e de movimento operário também, de alguma maneira, as discussões e as necessidades que a gente teve de reflexão, de debate e de material disponível em português sobre esses temas, nos fez buscar esses textos, traduzir quando necessário e viabilizar a publicação desses livros. Com os anarquistas clássicos, né, a gente vai pensar um pouco dessa história do movimento anarquista, produzir o seu próprio material e buscar difundir as ideias anarquistas das mais diversas maneiras, de fato é o nosso objetivo. Com isso a gente também buscou produzir outros materiais que não fossem só escritos. A produção de vídeo, a tradução de legendas de filmes produzidos em outras línguas. Uma das questões e dos desafios que a gente tem, que são mais complicados, e que eu acho que todos vocês, todas as bibliotecas e os espaços têm, é a questão da manutenção, né, do financiamento do espaço. Aqui a sala a gente tem um aluguel e a gente paga a internet, tem um gasto fixo, né, de mais ou menos R$500, isso daria em euros, uns 200 e poucos euros por mês. É um custo alto para um espaço pequeno como esse, mas São Paulo é esse custo. Então a gente faz uma cotização entre os membros da biblioteca, na medida das possibilidades de cada um, para arrecadar esse dinheiro para a manutenção mensal do espaço. A gente recebe também algumas doações de militantes, algumas doações frequentes e algumas doações esporádicas, algumas vezes em dinheiro, mas muitas vezes em livros, em outros materiais que ajudam a gente a manter o espaço, né? Então acho que um dos maiores desafios é como ter um espaço anarquista, um espaço autogerido, ter essa autossuficiência financeira, né? A gente por enquanto encontrou a maneira de, digamos, doações e sócios, vamos dizer, contribuintes mensais e esporádicos, e ao mesmo tempo a produção dos livros, né, ajuda também. A gente vende os nossos livros e todo o dinheiro arrecadado é revertido para o fundo de manutenção da biblioteca. E também a gente tem um sistema de distribuição de materiais, venda de livros de outras editoras, que também ajudam a arrecadar dinheiro para a manutenção do espaço. E é importante ressaltar, ninguém recebe salário, ninguém recebe nenhum dinheiro, nenhum dos membros da biblioteca tira nenhum dinheiro para si mesmo dentro aqui do espaço, com nenhuma atividade. Eventualmente a gente faz palestras, debates em escolas, venda de livro, todo o trabalho que a gente entrega, que a gente dá para a biblioteca e eventualmente rende algum dinheiro, né? Esse dinheiro é totalmente investido e colocado num caixa comum da biblioteca. Então
ninguém é remunerado, não tem nenhum tipo de benefício próprio, né? Há alguns anos a gente tem discutido junto com outros grupos anarquistas e autônomos aqui de São Paulo e do Brasil sobre esse caráter educativo de se manter um espaço anarquista, um espaço autônomo, como a própria ideia de gestão, ou seja, né, de autogestão de um espaço autônomo, carrega em si já uma ideia educativa, né? Pela prática, né? Pela prática se aprende muito, pela organização e também pela pesquisa, pelo estudo e pela reflexão e também das lutas anarquistas ao longo da história, né? Alguns dos desafios também que a gente encontra em como se manter relação com outros espaços, com outras bibliotecas, na medida em que a gente deseja construir uma plataforma comum, talvez, de luta e de não só de preservação de memória, mas também de luta e de organização e de perspectiva anarquista para a sociedade.